Oi, minhas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Ericast. Hoje com uma mulher empreendedora, gente, de uma força incrível. Uma mulher que faz um sucesso aqui nessa Europa, uma brasileira, gente, que veio dando maior rebuliço. Gente, ela já trabalhou com o pessoal do Big Brother, olha só. Ela é personal stylist, ela é maquiadora das celebridades aqui da Europa, e não só da Europa, do Brasil também. Ela também é design estilista, né, amiga? Você consegue, ela trabalha a autoestima da mulher. A mulher poderosa, a mulher quer ficar poderosa, é falar com essa mulher aqui. E eu tenho uma admiração tremenda por ela e falei, você tem que vir aqui contar a sua história, porque, gente, a história de vida dela é muito linda e eu quero que vocês recebam com muito carinho essa maravilhosa aqui, Nath Cuprião. Gente, eu tava aqui esperando só o fundo, assim, uma salva de palmas. Vai, gente, vai, calma aí. Olha, vou logo falar, gente, se inscreve, né? Já falando, né, amiga? Se inscreve, ativa o sininho e manda, gente. Manda pro WhatsApp pra muita gente, porque eu tenho certeza que a história dessa mulher vai impactar muitas mulheres por aí. É uma história que inspira. É, isso aí, gente. Então, antes de eu me apresentar, eu quero pedir pra você que tá em casa, tem um aviãozinho, aperta no aviãozinho e manda pro pessoal assistir esse podcast, porque vai vir muita coisa bacana. E não só por isso, né? Porque pra vocês ajudarem o YouTube, ele, quando você manda, quando você bota o like, o que o algoritmo vê? Que isso é um conteúdo de alta relevância, então ele faz com que outras pessoas consigam ver, e esse é o propósito, né? Impactar muitas vidas, gente, esse é o propósito, impactar muitas vidas, a conexão, né? E essa troca genuína. Minha amiga, obrigada por aceitar o convite, você sabe que sim, que eu te admiro demais, mas quando eu escutei a tua história, eu falei assim, não, essa história precisa ser escutada por muitas mulheres brasileiras, né, que moram na Europa, porque as pessoas acham que é tudo muito fácil, né, amiga? Hoje elas olham assim o teu Instagram, gente, o Instagram dela é lindo, eu vou colocar aqui pra vocês, segue ela, e ela coloca muito conteúdo, né, uma mulher super fera, que domina o assunto que hoje ela empreende, e as mulheres olham e dizem, nossa, ela é poderosa, ela é isso, ela é aquilo, mas tem uma história por trás. E, amiga, conta pra gente como foi a tua história, quanto tempo você mora aqui na Europa, quanto tempo você vem empreendendo, conta tudo pra gente, como foi o começo de tudo? Bom, eu tô aqui na Itália há 17 anos, eu me transferi pra cá com a minha mãe e meu padrasto, eu falo que são os meus pais, porque ele me criou desde os meus 13 anos, então eu tenho um carinho por ele muito grande como pai. Então nós nos transferimos para cá, há 17 anos atrás, fomos morar em Como, e é o que você acabou de falar. Muitas pessoas hoje olham minhas redes sociais, olham meu Instagram e veem tudo aquilo, então não sabe tudo que tem, todo o corre, toda a história que vem até chegar a essas imagens de hoje, né? Quando eu cheguei, eu não sabia falar a língua. Eu não tinha amigos, então eu cheguei aqui com 21 anos, deixei toda uma vida para trás, para começar tudo do zero. Então eu sempre digo que assim, é como você voltar a ser criança, né? Então você aprende a falar, você começa a gatinhar para você poder andar, e aí você começa a fazer amigos. E há 17 anos atrás não tinha esse movimento que tem hoje, sabe? Hoje tem um movimento lindo de mulheres como você, ajudando outras mulheres. Hoje eu vejo o quanto nós estamos nos dando a mão, essa força, essa empatia, esse querer fazer o bem ao próximo, sabe? Há 17 anos atrás não tinha nada disso, então assim, sofri muito preconceito, chegava nos lugares e não sabia falar, então eu não falava, porque eu falava errado, eu morria de vergonha, porque as pessoas me corrigiam assim, de forma brusca. De forma brusca, muitas vezes até com um ar irônico, assim, tipo, ai, não sabe falar. E assim, eu não sabia falar mesmo. Eu me lembro que eu fui morar num residence lindo no Lago de Como e tinha uma piscina onde eu via todo o lago. E eu descia de fone pra ninguém falar comigo. Nossa. Porque eu morria de vergonha de ter que alguém falar comigo e eu não sabia o que falar. E nesse período, como meu padrasto, ele é italiano, então ele me dava aulas de italiano praticamente todos os dias. Mas ele era muito rude, porque italiano, né? Então italiano grita,
cazzo, nananá. Tipo, eu lembro que antes de eu vir pra Itália, eu já sabia todos esses palavrões, né? Porque em casa era o que mais ouvia era palavrão. E então, ele me dava aula, só que ele gritava tanto. E ele falava assim, eu vou falar e você vai escrever. Presta atenção quando for doppia. Doppia é tipo 2 letras, né? Porque aqui tem muitas duplas, tipo duas eta, 2T, 2P. Ele, eu vou falar minha pronúncia e você vai escrever. E quando eu não escrevi errado? Nossa. Então, tipo, aquilo ia te causando aquele trauma interno, tipo, meu, eu não vou conseguir. E ele falava, usa a imaginação. E eu falava, imaginação, vem, por favor. E eu lembro que, então, assim, teve isso. E aí, eu me lembro que eu, como eu cheguei aqui, eu não tinha documento. Eu não sabia falar italiano. E aí, diante de todas as oportunidades que se via, eu precisava trabalhar. Porque eu não podia ficar dentro de casa. Eu precisava arrumar alguma coisa pra fazer. E eu lembro que eu conheci uma brasileira que ela trabalhava numa casa. Ela tinha trabalhado em hotéis. E aí, ela era, tipo, empregada numa casa. E eu fiz uma amizade com ela, então eu ia na casa dela todos os dias, depois que ela saía do trabalho. E lá eu ficava. Eu arrumava guarda-roupa, eu ajudava ela a arrumar a casa, a gente fazia comida. E toda sexta-feira ela vinha, ela me dava 10, 15 euros. E era a minha alegria, porque aí eu podia ir na feira. E aí tinha uma feira, né, que aqui tem aquelas feiras, mercados e bancas de roupa. Então pra mim era uau, um mundo, né, que eu nunca tinha visto. Porque no Brasil as... 10 reais a gente não compra nada. Não, e no Brasil as feiras que tem é feira de comida. E aí você vai numa feira de roupa, tipo assim, eu amava. Eu lembro que tinha tipo calça jeans 3 euros. Porque 10 reais não é como 10 euros, não é? É diferente, né, gente? E até o valor era outro, né? Porque você falava, quando que você vai comprar uma calça por 5, por 3 euros? Nunca, por 3 reais no Brasil. E aí, então essa era a minha alegria. E aí, eu precisava trabalhar, né? Porque eu também não podia só ficar naquilo. E aí, fui fazer faxina. Tinha um rapaz que trabalhava no prédio onde eu morava. Ele era peruviano. E aí, eu fui pedir ajuda pra ele, né? Porque eu sempre conversava com ele. Eu falei, será que você não tá precisando de uma assistente, uma ajudante? Eu não tô trabalhando, eu precisava muito trabalhar. E ele falou, se você quiser, você pode começar a trabalhar comigo. Eu limpo prédios. E eu tenho algumas casas também e tal. E fui fazer faxina. Nossa, eu lembro que era tipo 6 horas da manhã, 5 e pouco. Eu já tava no ponto de ônibus, um frio, você imagina. Eu saí do Brasil, um calor, porque lá a gente vive o calor. De repente eu me via, eu tava no ponto de ônibus de noite, esperando pra ir fazer faxina. E olha, eu não vou mentir, eu chorava. Eu falava, eu não acredito. Eu sei como é. Mas eu sabia que Deus tinha algo pra mim reservado, porque eu sempre tive dentro do meu coração que Deus tinha algo reservado pra mim antes de eu sair do Brasil. Eu me lembro que eu falava assim, eu sei que Deus tem um propósito pra minha vida, eu não vou ficar morando aqui. Eu sabia que eu não ia morar na minha cidade, porque eu sou de Jundiaí, minha cidade natal. Mas eu não sabia que Deus ia me levar pra tão longe, né? Pra porque, outro assim, país, né? Exato. Vou sair de Jundiaí, mas não continente. pra outro continente. É verdade, né? Então, assim, mesmo eu estando vivendo aquilo que eu falava, não acredito nisso, assim, às vezes eu sentava, nossa, eu tenho uma lembrança de uma vez que a gente terminou de trabalhar e a gente sentou numa montanha, assim, que tava um dia ensolarado. E aí eu ficava olhando pra aquilo, assim, a gente começou a conversar e ele, não sei o quê, a gente conversando sobre a vida. Eu falava, eu sei que Deus tem planos, eu sei que isso aqui pra mim é só uma passagem. Eu falava, eu não tô aceitando, porque no fundo eu não aceitava, sabe? Porque eu queria mais, mas eu falava, mas eu vou ter que passar por isso. E então fui, fiz, né? Fiquei alguns meses lá. Era Deus te preparando, né? Exato. Te preparando. E aí o que aconteceu? Naquela época, eu não tinha um telefone, né? Um telefone apresentável. Eu lembro que eu tinha um tijolão Nokia. Eu falava que ele era que tem pai de santo. Ele só recebia, porque não tinha nem dinheiro pra botar crédito. Gente, essa história do crédito. Quem tinha, amiga? Quando morava no Brasil era só cobrar, só 90, cobrar. 90. Era só ligação. E como eu sempre fui muito, muito, muito apegada na minha avó, eu ia todo dia, praticamente, eu ia na Lan House. Porque, assim, era uma forma de eu manter um contato com os meus amigos do Brasil. Aquela época ainda era MSN. Logo depois veio o Orkut, né? Uhum. Mas a gente ainda ia pro MSN. E eu aproveitava pra ligar pra minha avó. E aí, de tanto que eu ia na Lan House, o dono da Lan House perguntou pra mim se eu não queria trabalhar lá. Que ele tava precisando de alguém pra trabalhar, pra fazer... pra cuidar, né? Que era a mulher dele que ficava, mas eles não davam... E aí eu comecei a trabalhar na Lan House.
Olha só, gente. Sem falar o italiano, trabalhando na aquele Lan italiano House. maravilhoso, né? Porque o povo tava me xingando, eu tava sorrindo, tá? Não te entendia. Por isso que ele contratou ele. O povo tava, sei que ele era na io. Sì, va bene. Que assim, era que você... Grazie, que você não presta. Grazie. É bem isso mesmo, isso, tá? amiga, No começo, essas coisas. E então, nesse período que daí eu parei, né, de trabalhar com o menino da faxina e me migrei pra Lan House. Ó, já foi subindo de patamar. Já fui, entendeu? Tipo assim, eu comecei no corredor, vocês viram, eu fui pro corredor, aí fui entrando nas portinhas. E nesse período eu comecei já a ver o que eu poderia estar vindo fazer em Milano. Falei, tipo, eu preciso dar um up, eu não posso ficar desse jeito. Vim pra Milano. Logo, com 9 meses que eu tava em Como, eu vim pra Milão. Aí vim pra Milão, com 2 meses que eu tava em Milão, eu conheci meu ex-marido. E ficamos juntos 11 anos. Nesse meio termo, eu comecei a trabalhar numa agência de viagem, numa agência que recrutava hostess por aeroporto, na verdade. Ok. Mas eu não fazia nada, tá? Em poucas palavras, eu ficava lá, tipo, não era o que eu queria, entendeu? Então, tipo assim, atendia telefone. Nesse meio termo, eu fui estudar, porque quando eu vim pra Milão, o que eu fiz? Eu fui estudar italiano, porque aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer discurso. Eu tinha que falar o italiano perfeito, porque eu falei, cara, eu não aguento mais ser presa em giro. Tipo assim, o povo ficar tirando sarro. E assim, porque você não sabe falar, e fala errado. E aí eu escutava, tipo assim, tem gente que mora aqui. Às vezes eu conversava com alguém assim, eu tô aqui há 2 anos, não falo italiano. Eu tô aqui há não sei quantos anos, não falo italiano. Eu falava, eu não quero isso pra mim. Não é legal. Não, eu não quero. Tipo, não, de jeito nenhum. Aí fui estudar. E um dia eu tava com um amigo meu, que é um arquiteto muito famoso do Brasil, ele tava em casa e ele falou pra mim, Nath, eu quero te apresentar uma pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser uma ótima relação pra você, um ótimo contato. E ele sabia que eu sempre, porque quando eu cheguei, todo mundo dizia aquela mesma coisa que a gente sempre escuta e que todo mundo escutou: não se envolva com brasileira. Nossa, não gente, eu escutei brasileiro demais. Eu escutei demais, Nath. É engraçado, porque eu cheguei aqui com 2 anos, contando assim, uns 2 anos e meio, 3 anos e meio, eu tô aqui. E as pessoas falavam assim, nossa, não faz amizade com brasileira, porque a brasileira é isso. Aí eu ficava assim, gente, mas eu sou brasileira e eu não sou tudo isso que você tá falando. Então, como assim eu não posso fazer amizade com brasileira? Eu adoro meu país, eu adoro as pessoas do meu país. E por quê? Só porque eu tô aqui na Itália, eu vou perder minha essência? Eu vou perder tudo aquilo, né, que a gente tem, aquela alegria que a gente tem no Brasil? Mas a gente fica com certo medo, porque Fica. quando você recebe isso de alguém que já tá morando aqui há um tempo, fala, olha, não se envolve, não sei o quê. Então, tipo, porque senão seu italiano não vai ser bom, se você se envolver e tal. E aí você cria uma certa barreira. Então, assim, eu sempre fui de muitas pessoas, porque eu sou muito fácil, né, de fazer amizade. Eu sou uma pessoa muito difícil, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa de realmente poucos amigos. Assim, pra frequentar a minha casa, são poucas pessoas, sabe? Eu tenho meus amigos pelo mundo, claro que eu tenho amigos que a gente não vai em lugar nenhum, mas isso também me blindou. E aí eu lembro que ele chegou e falou, eu vou te apresentar uma pessoa que pode ser uma pessoa boa. E aí me apresentou o Glauber. E aí, o que aconteceu? Quando eu conheci o Glauber, foi assim, amor à primeira vista. E logo em seguida, a gente começou a trabalhar junto. E aí eu entrei pra um outro mundo. Porque daí eu tive muitos amigos homens, tipo assim, homens, tá? Homens, mas não é com H maiúsculo. As minhas bibas, né? Assim, poucas palavras, porque eu amo minhas bibas, eu não vivo sem. Sim. Então, quando eu entrei pra aquele mundo, que daí eu entrei pro mundo fashion, que eu fui começar a moda, então é óbvio que daí eu abri um leque pra mim, mas assim... Mas eles te abraçaram. Eles me abraçaram. Olha, Glauber, eu não te conheço. Na verdade, eu conheço o Glauber, a gente não tem aquela proximidade, né? Mas eu já te adoro, porque ela fala tão bem, eu sei que você trata ela tão bem, eu gosto tanto dela, que eu tenho que reafirmar isso. Eu já te adoro, por ter recebido ela muito bem e abrir, né, os caminhos também. Mas é que é difícil, não é que é difícil, é estranho eu contar a minha história e não contar ele, porque assim, são mais de 15 anos juntos, assim, como irmãos. Então, assim, ele tem, né, um peso dele ali junto comigo. Porque é o que eu falo, ele acreditou muito em mim e ele me deu a oportunidade. E depois, é claro, que eu corri atrás pra me afirmar todo dia e é o que eu faço até hoje. E é muito lindo isso, porque
como ele fez isso com você, olha só como exemplo, gente, o exemplo, ele vai passando para outras pessoas, né? Eu digo que aquilo que você fala, as pessoas talvez nem escutem, mas aquilo que você está fazendo, a pessoa está observando e ela vai ser tão mais alto do que aquilo que você está falando. Porque o que ele fez com você, eu vejo você fazendo com muita mulher hoje. Sim. Um exemplo é a Marcinha, né, que está no nosso workshop, Sim. e você foi lá, puxou ela, deu a oportunidade para ela, deu de presente para ela. Então, isso foi algo que alguém fez contigo lá atrás e que você está transbordando isso com outras pessoas. E é muito lindo, Nath, isso. Obrigada. Não, assim, porque a gente tem mesmo que transbordar na vida das pessoas e eu acredito nisso. Eu acredito que tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. E não é que a gente tenha que fazer esperando receber algo de volta, mas essa é a lei do universo. Isso se chama lei do retorno. Se dá e se recebe. Se você der o mal, você vai receber o mal. Se você der o bem, você vai receber o bem. Isso é inevitável. E assim, eu... Assim, falando de algumas coisas, né, nesse meio termo, assim, eu tirei minha carteira de motorista, por exemplo, aqui na Itália. E eu mal falava italiano. É difícil, gente. E eu me lembro que o meu ex, ele não me ajudava em nada, não me ajudou em nada. E eu lembro que daí uma vez eu tava estudando, e daí eu fui lá no Google, salva gente. Aí, tipo, eu falei, salva gente, tava procurando o que era. Aí me deu colete salva-vida. Eu falava, gente, mas isso não pode ter. Como que eu vou tirar a carteira de habilitação? Tá me falando de colete salva-vida? Então, assim, foi ralado, sabe? Eu falo, gente, eu passei e na prática eu passei de cara. Na teórica, a primeira eu repeti. Nossa, eu lembro que eu chorei tanto. Falei, meu, não acredito. Eu lembro que podia ter 4 erros na época, eu tive 5. E assim, eu voltei pra casa arrasada, tá vendo? E, não sei, e é normal, porque assim, imagina, uma estrangeira que mal falava italiano, tipo assim, que vem aprender a falar italiano aqui, tirando carteira de habilitação. Hoje eu vejo uma puta de uma vitória isso, entendeu? Porque é pra poucos mesmo, sabe? Então a gente tem que, tipo, hoje eu consigo ver isso, consigo bater palmas pra mim. Comemorar. Ser orgulhoso, exato. Mas naquela época, tudo bem, talvez não. Hoje eu vejo e falo, meu Deus, você tirou até a sua carteira de habilitação. Então, e aí voltando, que assim, eu dei uma atravessada, né? Então, quando eu conheci o Glauber, na verdade, a gente não foi trabalhar de cara, tá? Eu me lembro que eu ainda trabalhava, a gente ficou muito amigos, então a gente, né, fazia algumas coisas e teve uma vez que ele falou, Nath, você não quer vir me ajudar? A gente vai fazer um shooting com 5 modelos em uma vila que é uma mansão. É uma mansão. E eu precisava de alguém para ajudar eles a se vestirem. E aí eu lembro que nesse dia eu fui, ajudei, tudo fiz e no final... E no final... Gente, erros. Corta, não pode cortar. Aquelas que assustam. Isso que a gente não pode ir aqui, tá? Você tá vendo, né? Eita. E aí eu me lembro que a modelo, no final do shooting, ela falou assim, olha, essa menina tem que fazer parte do seu staff, porque ela é uma peça fundamental. Nossa. E aí, quando ela falou aquilo, já acendeu aquela luz, né? Então, aí eu fiquei ainda um tempão com ele falando, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Só que na época, eu tinha um fixo. Porque eu trabalhava na agência. E eu falava, segurança, né? Exato. E eu falava, cara, como que eu vou sair da agência pra mim trabalhar por uma coisa incerta? Tipo assim, não pagava muito, né? Pagava muito pouco, na verdade. Eu não tinha formação de nada, eu não sabe. Só que ao mesmo tempo tinha aquela força dentro de mim, falava assim, é isso que você gosta, olha como você vive, olha isso. Então eu comecei a associar uma coisa na outra. Então eu ia trabalhar lá e continuava na agência. Eu ia lá e continuava na agência. E aí, nesse meio termo, até que chegou num ponto que... Teve que tomar decisão. Tive que escolher, e aí foi quando eu entrei. E eu fiquei trabalhando mais de 5 anos como stylist. Eu lembro que quando eu comecei em casa, com uma gavetinha de lingerie, meu guarda-roupa. As minhas clientes ou vinham em casa poucas, porque eu não abria a porta para qualquer uma. Então, assim, como eu não tinha muito contato, eu não sabia, eu tinha um pouco de medo. Então, era só uma ou outra que eu deixava vir. O que eu fazia? Provava tudo no meu corpo, fazia foto, botava no chão, fazia foto. E eu fiquei trabalhando assim por anos dessa forma. Então, antes da cliente fazer a foto, eu já botava no meu corpo. Era eu que tava fazendo a foto. Era como se eu fosse fotografar. Sim. E eu levei 5 anos pra eu poder fazer. Aí eu juntei dinheiro, porque eu não tinha, era muito caro.
E eu queria fazer na melhor escola, eu não queria fazer em qualquer escola. Porque eu falei, eu preciso desse certificado, que esse é reconhecido a nível mundial. Qualquer lugar que eu for e eu falar, eu fiz nessa escola, eu vou ser reconhecida. Qual é a escola? É o Instituto Marangoni. Olha aí, gente. Já anota, se você tem vontade, já anota, porque é essa escola. O Instituto Marangoni, ele é o único instituto reconhecido a nível internacional. Então, aonde você for, o que você estudou, Marangoni que é o que a gente sempre fala, né? Por exemplo, você pode ter feito tudo no Brasil. Se você chegar aqui com seu diploma, você não é nada. Não, não vale. Entendeu? E eu falei, não, eu quero isso, porque eu quero expandir, então eu vou, se eu pagar isso ou pagar aquilo, eu vou guardar dinheiro pra pagar aquilo que eu quero. E eu lembro que eu fiquei 5 anos trabalhando pra juntar dinheiro. Pra vocês entenderem como o negócio era batuque. 5 anos, gente. 5 anos trabalhando. E aí eu me lembro que no dia que eu fui na escola, nossa, eu me lembro até hoje, gente. O dia que eu peguei o elevador, cara, na hora que eu entrei no elevador, que eu ia pedir informação do curso, meu olho começou a encher de lágrima e eu comecei a ficar nervosa e eu, tipo, controlando minha mente. Eu falei, Nath, agora não, você não pode chorar na frente da mulher. Eu tô emocionada não, já. Eu juro, na hora que eu vivi aquilo, eu falei, é aqui, eu tô no lugar certo. Tipo, meu coração Quando bateu. toca, né, amiga? Falei, ali meu coração bateu. Falei, você tá no lugar certo, continua. E aí eu fiz a escola, eu fui a que mais me destaquei. Tipo, sabe, eu lembro que eu falava, eu conversei com algum amigo meu mais velho, ele falou, suga tudo. Suga o máximo que de uma você esponja, puder. né? E aí, fiz o curso da Marangoni, foi muito bom pra mim, me abriu muito minha visão, muito minha cabeça. E daí, depois de lá, eu fui pegando um gancho do outro, né? Porque quando você faz o stylist, todo mundo acha que é só o stylist, mas na verdade, eu sempre quis ser completa. Então, eu nunca quis fazer uma coisa. Eu quis sempre, tipo, o que mais que eu posso oferecer? Se aperfeiçoar cada vez Exato. mais, ter um diferencial no mercado, porque isso conta, porque várias pessoas podem sim fazer essa universidade que você fez, esse curso que você fez aqui, mas qual é o teu diferencial no mercado? Que foi uma das coisas que hoje eu falei no workshop de vendas, a arte das vendas. Eu falei, mas qual é o teu diferencial? Porque sempre vai ter aquela cabeleireira, né, que faz o sucesso, que ganha muito, tem aquela que ganha pouco, tem aquela advogada que ganha muito, tem aquele advogado que ganha pouco. Então, qual é o teu diferencial? Então, você já foi agregando no teu serviço. E aí, logo em seguida, eu lembro que eu já estava no estúdio, então o nosso maquiador começou a sair. E aí, um dia, como nós viajávamos muito, e eu já tinha documento, né? Então, eu podia ir para Londres e para outros lugares onde eram necessários. E eu que sempre maquiava os modelos, fazia cabelo, mas nunca era por dinheiro. Assim, a gente fazia, né, ali trabalhando, mas nada aqui você tá me pagando, então você tá me exigindo. E aí, eu lembro que o nosso maquiador começou a sair. E aí, um dia o Glauber veio pra mim e falou, e aí, mana? Tu vai pegar ou vai deixar pra outro? Aí eu falei, eu vou pegar, vou estudar. Aí eu falei, vou estudar. E foi aí então que daí eu fui pra MBA Academy, que é um instituto pra profissionais da área de make-up artist. Então me formei em make-up artist e aí comecei a atuar. Então lá eu fiz diversos cursos, né? Fiz o curso mais longo de esposa, que é noiva, o fashion, fotografia. Aí eu fiz abelimento, que é imagem e correção, tipo, toda a parte de pele. Então, assim, foi bem detalhado. E fui entrando. E logo depois de um tempo, eu me profissionalizei na Makeup Forever também. Nova York, Nova viu, York. gente? Nova York. A gente tá falando de Milão, Brasil, agora é Nova York. Só que detalhe, pra vocês verem que nada é impossível, né? Quando você tem a vontade, não é só a força de vontade, porque a gente fala, né, você tem força de vontade, a força vai, a vontade fica, né? E você vai atrás e faz. Eu fui pra Nova York, eu não falava bem inglês, tá? E aí eu lembro que eu falei, caraca, tipo, eu vou. Falei, alguma coisa eu vou aprender, eu vou catar. E ainda o professor, ele era português, espanhol, não sei, ele falava assim pra mim, olha, se você não entender alguma coisa, você me fala. Só que quando eu fui fazer a inscrição, tava escrito, tem que ter o básico do inglês. Tá parecendo. Minha filha, eu falei, eu vou. Só que, jeito, e né? eu fui, só que eu não podia ficar parando ele o tempo todo. E olha, quando a gente tem vontade, a gente se destaca. Só que assim, nesse meio termo, eu me lembro até hoje, eu estava com umas amigas minhas. Eu fui para passar 5 semanas em Nova York para estudar o inglês, para dar uma aprimorada.
E já tinha comprado o curso pra fazer. Sim. Só que aí nós íamos pro Coachella. Eu com mais 3 amigas. E uma das minhas amigas, né, tem uma condição muito boa, então o marido pegou o quarto no Four Seasons Beverly Hills. Uau! Nossa, e eu tava como? Eu tava, minha filha, milionária, pulando na cama, e eu não sei o quê. E aí fomos pro Coachella, e era vídeos e mais vídeos. Arrasando. E aí, tenho que voltar pra Nova York, porque eu tenho curso. Conclusão dos fatos, não tem um lugar pra ficar. Começo a entrar pra buscar um lugar, pra buscar um hotel. Os hotéis caríssimos. Eu falei, gente, se eu pegar esse hotel, eu não como. Ou eu vou dormir, ou eu vou comer. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Desesperada. E eu tinha um amigo meu que morava em Nova York. Só que assim, ele tava com o namorado. Ele vem, pode ficar aqui em casa. E eu aí com esse meu jeito de, não quero incomodar. Eu falei, eu preciso arrumar um lugar pra mim. Eu não posso ficar lá, tipo, né? E aí, olhando, de repente, hostel. Falei, vou fazer um hostel. Falei, tá, $500 a semana, porque daí eu ia entrar na escola, no alojo da escola, né? Que eu tinha pego. Sim. Só que eu tinha essa semana toda pra mim ficar. Nossa, $500 é dinheiro, gente. E aí eu falei, ia pegar ou largar. Porque eu cheguei, deixei a mala na recepção do meu amigo e fui direto pra escola, que começava meu curso. E aí eu falei, não tem escolha. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu vou ter que sair hoje, eu tenho que ir pra algum lugar. Tudo bem, pego o hostel. Gente, quando eu chego no hostel, eu juro pra vocês, era uma escada, era 3 andares. Era a escadaria sem fim. Eu com uma mala de 32 quilos, porque eu viajo bem ligeirinha, sabe? Se tem uma coisa que eu viajo é ligeira, né? E mais a minha mala pequena, né? Então assim, tinha todo o meu material, tinha material de trabalho e tudo. Gente, não tinha uma alma pra me ajudar a subir a escada. Subiu primeiro. Não tinha nada, era tipo uma recepção. Quando eu chego no segundo, jurando que ali, eu, tipo, tinha um senhor. E aí eu cheguei com meu super inglês. Hi, sorry, my English is not very good. Agora ela vai, ela arrasa. Mas né? eu não sabia bem, era o que eu sabia falar. Eu sempre soube falar isso, porque foi a primeira coisa que me ensinaram. E eu assim pro moço, onde que é? Eu abri o celular pra mostrar pra ele que eu tinha bucado. Tipo, onde que é? O homem vem, gruda no meu braço, assim, faz assim pra mim. Cima. Quando ele pegou no meu braço, eu olhei, era tudo de madeira, escuro. Na hora eu falei, fudeu. Eu vou ser sequestrada, ele vai me levar pro quarto escuro. Eu falei, isso daqui é sequestro. Será que eles abusam das mulheres? Eu falei, meu Deus, é tudo escuro. Porque eu fiquei em pânico, Com quantos anos isso? Isso foi em 2000, antes da pandemia, 2019, eu acho. 2019. Nossa, gente. E aí eu tava como em pânico, né? E aí, porque no andar de baixo era masculino e no de cima era feminino. Subo pro andar de cima, tudo escuro. Era tipo caixotinhos, um do lado do outro, aquelas madeiras assim, ó, que você escuta tudo. Você olhava pra cima, você via todo o teto. Tipo assim, era tudo de quadradinho. Uhum. E você via os intubação. Minha filha, dava 5 horas da manhã, as mulheradas acordavam primeiro. E era aquele passadão, entra e sai. E ali eu já ia acordando. Menina, eu lembro que eu passei a primeira noite inteira, que tinha uma mulher do meu lado, ela roncava. Nossa, gente. E eu tomava remédio, gotinha. Aí a gotinha não fazia efeito, eu dormia 2 horas, eu acordava e eu falava, meu Deus. Aí, menina, tu não sabe. Da semana do Coachella, da rica. Mas eu choro. Não, te juro, detalhe. Era assim, ó. A caminha era eu na cama, a mala no chão. Eu no chão, mala na cama. Porque não tinha como, era uma coisa ou outra. E aí eu me lembro que de manhã a minha amiga me ligou, uma das minhas amigas que estavam comigo, falou, e aí, mana, como é que foi? Como é que tá? Tu chegou bem? Eu falei, mana, tu não vai acreditar, cara. Eu não dormi a noite inteira, mana. Meu, tem um porco do meu lado, cara. Ela roncou a noite toda, mas eu não conseguia dormir. Eu pingava um remedinho, eu dormia 1 hora, eu acordava de novo, eu não sabia o que eu fazia. E foi difícil, não sei o que e tal. Eu falei, aí contei pra ela o lugar, como é que era e tal. Passa 2 minutos, me liga a outra minha amiga. Natinha. Por que você não me falou, amada? Eu tô indo agora, eu vou ver um Airbnb pra você vai sair daí. Eu falei, não preciso, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Eu tô aqui. E eu assim, eu pensava, eu falava, eu vou ter que descer todas essas escadas, vai que não dá certo. Eu vou ter que subir de novo. Entendeu? Eu falei, vai que eu chego em outro lugar pior ainda. Eu falei, não quero. Não sei o que. Tá, vou no banheiro tomar um banho que eu tinha que ir pra escola. Gente, quando eu entro no banheiro. Nossa. A mulher que tava... Uma mulher lá falando. De repente, já tava falando português. Aí, de repente, eu descobri que ela é brasileira. Aí, tá, não sei o quê. Um papo daqui, ela contou a história dela, eu não sei o quê. Daqui a pouco, a gente sai do banheiro juntas.
Ela vem me acompanhando. Como assim, gente? Era minha vizinha. Era ela que era do meu lado que roncando. Aqui, um garrafa. Eu assim, quando ela começou a vir comigo, eu falei, meu Deus, será que era ela? Nossa, Falei, meu Deus. Aí eu pensei, falei, será que ela ouviu? Eu falei, se ela ouviu também, eu ia falar, meu amor, você precisa ir se cuidar, tá? Porque isso aí é sério, tipo, nenhum homem vai conseguir dormir com você. Isso faz mal pra tua saúde também, entendeu? Eu ia falar. Mas é claro que na hora eu fiquei assim, dura. Eu falei, meu Deus do céu, porque você não ficou com a língua dentro da boca? Gente, mas olha, a Nath, ela tem tanta história pra contar. Isso é só uma dessas histórias, de tantas que ela tem. Eu digo que ela vai ter que ser chamada mais vezes aqui para contar várias histórias dela. Eu tem uma parte das histórias dela que ela me contou. Ela falou assim, Érica, várias vezes eu servi tanto, né? Sem alguém me pagar. Eu fui lá, apresentei meu trabalho. E então isso foi algo que eu sei que você leva isso pra vida, porque eu sinto você sempre com você tem um sentimento muito de servidor, um sentimento de servidor. Nós temos muito projetos juntas, eu e a Nath. Foi um encontro, assim, eu digo para ela que é um encontro de almas aqui, eu e ela, porque é um sonho que a gente tá, né, amiga? A gente tá expandindo aqui nessa Europa. E, assim, através da história dela, eu sei que ela vai inspirar muitas mulheres. E é isso, amiga, mostrar que a vida do Instagram, né, você pensa que é toda aquela perfeição de 1 minuto. E não é bem assim, gente. Tem muita coisa, muita história por trás. Muita dedicação, né? Muito esforço, muita disciplina, muito estudo, porque ela não foi se jogou do nada, ela se preparou. A importância de você estar do lado das pessoas certas, se qualificar do modo certo, você se organizou, você guardou dinheiro, você fez esforço para estar na melhor escola, né? Então hoje você você colhe os frutos daquilo que você plantou lá atrás. E você teve a dedicação, você teve renúncias, né? Porque as pessoas, elas querem tudo. A gente tá num período do eu quero. Mas o que você vai renunciar? Sim. O que você vai se dedicar para ter aquilo? E eu vejo muito assim, nesse lado, assim, por exemplo, de renúncias, né? Da gente se dedicar. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, tipo, mas é caro. Mas eu vou ter que fazer isso. Mas o seu trabalho é tudo isso, né? Porque a gente escuta, mas eu não vou pagar um curso, tudo isso num curso. Gente, você tem que pensar que não é um pagamento, é um investimento. O meu último master que eu fiz agora, em fashion designer, stylist, cara, foi 12 mil euros. Que eu paguei aqui, do meu bolso, do meu dinheiro. Se eu tivesse a mentalidade pequena de tipo, eu não vou investir porque é muito grande, eu tava no mesmo lugar e eu não quero estar no mesmo lugar. Então, assim, se você quer estar no mesmo lugar, não invista em você. Agora, se você tem um sonho e você quer voar, e você quer o topo, invista em você. Invista nas pessoas certas. Então, se você não quer ir para lugar nenhum, pega uma almofadinha, coloca na cadeira e fica esperando, né, as coisas acontecerem. Mas se você quer mudar, é aquilo que a Nath falou. É um investimento, tá, gente? Investimento não só de dinheiro, de tempo, de dedicação. E espera também. E ter calma e ter paciência, porque o momento ele vai chegar. Não adianta você querer comparar a sua história, por exemplo, com a da Nath, que já tá aqui há 17 anos. Gente, olha o percurso, olha a entrega que ela teve para muitas pessoas. Olha a gratidão que ela teve por todas essas pessoas e olha o que ela vem passando e transferindo para muita gente nesse mundo. Eu tô com ela aqui em vários projetos, eu vejo sempre o amor como ela entrega tudo, o carinho que ela tem com as pessoas e o carinho pelo sonho de cada pessoa. E isso é muito lindo. Por isso que a tua vida é tão próspera, porque você se entrega genuinamente. Você se entrega e isso traz de volta para você. Eu tô tendo um prazer, gente, inclusive, e eu me sinto muito lisonjeada de estar participando de um momento da Nath, da vida dela, que está sendo incrível, de uma realização do sonho dela, que ela vai dar o primeiro curso dela de make-up presencial. Então, imagina só, 17 anos de Europa e ela tá realizando o grande sonho dela e vai ser amanhã. Inclusive, eu vou estar que eu garanti a minha vaga também. Exato. Então, amiga, eu tô muito, muito feliz pela tua realização. Eu sou orgulhosa de você. Eu sei que tem muito projeto bom e vai acontecer, porque se Deus colocou no teu coração é porque vai acontecer. E obrigada por ter realmente dedicado o teu tempo aqui pra gente, contando um pouquinho da tua história. Eu sei que vem muita coisa. Gente, ela vai embora.
voltar, tá? Ela vai voltar para contar mais coisas, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que tá em casa, muitas vezes está desacreditada, que diz assim, nossa, eu quero voltar. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu quero voltar pro meu país, né? Eu não quero mais ficar na Europa porque nada dá certo, nada funciona. Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa que tá assim em casa, desacreditada? Ó, o que eu posso falar pode parecer clichê, tá? Mas é a mais pura realidade. Nunca desista dos seus sonhos e acredite em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai poder fazer isso por você. Linda! Obrigada, amiga. Obrigada de coração pela entrega. Obrigada pela paciência. Gente, amanhã é o curso dela. E ela tá aqui, gente, comigo, né? A entrega é isso, o espírito servidor. Então, hoje a gente tá fechando, né, mais uma entrevista no Ericast com essa mulher maravilhosa. E que ela vai voltar, gente, porque tem muita história ainda pra contar. A gente contou só um pedacinho, a pontinha do iceberg só. Só um pedacinho. E fica ligada, coloca o sininho, ativa, se inscreve no nosso canal, manda pra muita gente, porque muitas maravilhosas, muitas histórias incríveis vocês vão ver por aqui no Ericast. Tchau!